Augusto Ferraz era um homem acostumado a ter tudo sob controle. Aos 47 anos, comandava uma rede de supermercados presente em quase todo o Brasil, acumulando fortuna e respeito no mundo dos negócios. Mas em sua casa, localizada nas colinas arborizadas de Alto de Pinheiros, em São Paulo, reinava um vazio angustiante. Desde que sua esposa, Helena, morrera em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, nada voltara a ser igual. Augusto, que antes se orgulhava de uma família perfeita, agora vivia cercado de silêncio. E o que mais o doía era olhar para seus filhos gêmeos, Bento e Lara, de apenas 5 anos, presos a cadeiras de rodas após complicações de nascimento prematuro. Enquanto o mundo via em Augusto um gigante dos negócios, dentro de sua mansão, ele era apenas um pai derrotado. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Os gêmeos eram frágeis, dependiam de terapias caras e cuidados constantes. Mas mesmo com todo o dinheiro investido em especialistas, nada parecia mudar. Bento permanecia calado, evitando contato visual, enquanto Lara, antes falante e curiosa, havia se tornado retraída e triste. Eles raramente saíam dos quartos, recusavam-se a comer direito e choravam sempre que alguém tentava convencê-los a fazer exercícios de fisioterapia. Augusto contratou cuidadores, terapeutas e até pedagogos especializados, mas ninguém conseguia se conectar verdadeiramente com as crianças. Cada profissional desistia em pouco tempo, alegando que os pequenos eram resistentes demais ou que a casa carregava uma energia insuportável. A mansão, cheia de luxo e corredores imensos, havia se transformado em um lugar frio e pesado. Foi nesse ambiente que Marta Siqueira entrou. Uma mulher de 40 anos, moradora de Itaquera, na Zona Leste, que chegava ali não como cuidadora, nem como pedagoga, mas como simples empregada de limpeza. Augusto mal lhe dirigiu a palavra ao contratá-la por meio de uma agência. Apenas indicou os cômodos e os horários. Mas Marta, com sua sensibilidade aguçada, percebeu de imediato o que muitos ignoravam. Não era apenas a deficiência física que prendia aquelas crianças às cadeiras de rodas. Era também o peso da dor, da perda e da ausência de afeto. Ela, que havia criado sozinha 3 filhos após ser abandonada pelo marido, sabia que o amor verdadeiro era capaz de abrir portas que nem o dinheiro mais poderoso conseguia. E em silêncio, decidiu que não apenas limparia a mansão, mas tentaria devolver vida àqueles pequenos corações. Clara não tinha formação em fisioterapia, mas trazia na memória os anos difíceis em que cuidara de sua filha caçula, que nascera com problemas respiratórios e precisara de atenção especial. Aprendeu na marra que crianças não precisam apenas de remédios e aparelhos, precisam de calor humano, de paciência e de alguém que não as olhe como um peso. Na primeira semana, Marta se limitou a observar. Notava como Bento se escondia atrás da tela de um tablet, indiferente ao mundo, enquanto Lara permanecia imóvel, olhando pela janela com olhos marejados. Nenhuma babá tentava de fato conversar com eles, apenas cumpriam protocolos. Mas Marta não seguia protocolos, seguia o coração. E foi o coração que a guiou a se aproximar. Numa tarde chuvosa, Marta estava na cozinha preparando café, quando ouviu um som abafado vindo da sala de brinquedos. Era Lara, chorando baixinho, abraçada a uma boneca quebrada, a única que parecia usar. Marta se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado dela. "Sabia que eu também tinha uma boneca parecida?" disse suavemente. Lara ergueu os olhos, surpresa por alguém finalmente falar com ela de igual para igual.
Pela primeira vez em meses, respondeu com um aceno tímido. Bento, curioso, saiu do quarto com sua cadeira, observando de longe. Marta não insistiu. Apenas ficou ali, presente, segurando a mão pequena de Lara enquanto a menina chorava. E foi nesse gesto simples que algo mudou. Pela primeira vez, as crianças não a rejeitaram. No dia seguinte, Marta levou para a mansão uma caixa velha, de madeira, guardada em sua casa. Dentro havia sinos pequenos, pedaços de tecidos coloridos e bolinhas de papel. Era um jogo artesanal que ela mesma havia criado anos atrás para estimular os sentidos de sua filha. Colocou tudo no chão da sala e disse: "Hoje quero brincar com vocês, se deixarem." Bento a observou em silêncio, mas Lara, ainda desconfiada, empurrou a cadeira devagar até se aproximar. Em poucos minutos, estavam balançando os sinos e rindo dos barulhos que faziam ecoar pela mansão. Augusto, que chegava de uma reunião, parou na porta sem ser notado. Seus olhos marejaram ao ver os filhos sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso tímido, mas real. E ele mal sabia que aquele seria apenas o começo de uma transformação que ninguém havia previsto. Nos dias seguintes, Marta passou a chegar mais cedo do que o combinado. Não fazia apenas a limpeza da mansão. Discretamente, criava pequenos espaços de convivência. Deixava tecidos coloridos sobre o sofá, bolinhas de papel ao lado das cadeiras de rodas e uma garrafa de suco natural na mesa com copinhos decorados. Tudo simples, mas carregado de intenção. Bento começou a se aproximar mais, ainda em silêncio, mas já observando as mãos de Marta com curiosidade. Lara, por sua vez, arriscava algumas palavras tímidas, principalmente quando Marta lhe contava pequenas histórias de sua infância no bairro popular onde crescera. Augusto percebia, de longe, que algo estava mudando, mas não ousava interferir. Temia que qualquer gesto brusco quebrasse a delicada ponte que começava a se formar entre a mulher simples e seus filhos. Numa manhã ensolarada, Marta trouxe uma velha caixa de música que havia herdado de sua mãe. Colocou-a sobre a mesa e deu corda. Uma melodia suave começou a ecoar pela sala, enchendo o ar com notas que pareciam aquecer até as paredes frias da mansão. Lara ficou hipnotizada pelo som, inclinando-se para ouvir melhor. Bento, pela primeira vez, sorriu levemente, como se aquela música despertasse algo adormecido dentro dele. Marta então propôs: "Vamos inventar uma dança com as mãos. Não precisamos das pernas para dançar. Basta usar o corpo do jeito que pudermos." E assim fizeram. Cada movimento de braços e mãos era uma coreografia improvisada, mas cheia de vida. A mansão, outrora silenciosa, começava a recuperar ecos de alegria que pareciam perdidos para sempre. Mas Marta escondia algo. Augusto começou a notar que ela demonstrava conhecimentos incomuns para uma simples empregada de limpeza. Sabia formas de estimular os músculos das crianças, maneiras lúdicas de motivá-las e até expressões usadas em fisioterapia que ele já ouvira antes em clínicas particulares. Desconfiado, perguntou discretamente sobre sua vida, mas Marta desconversava. Dizia apenas que tinha experiência como mãe e que aprendera na vida o que ninguém ensina nos livros. O que Augusto não sabia era que Marta tinha uma história escondida, marcada por escolhas difíceis e sacrifícios que ela jamais havia revelado a ninguém naquela casa. E enquanto os gêmeos começavam a rir de novo, Marta sabia que, cedo ou tarde, seu segredo viria à tona. Na terceira semana, Marta tomou uma decisão ousada. Em vez de simplesmente brincar ou estimular as crianças com música, resolveu dar um passo além. Trouxe fitas coloridas e colchonetes simples, espalhando-os no chão da sala de estar. Chamou Lara e Bento e disse: "Hoje vamos jogar um jogo diferente. Vamos fingir que somos guerreiros que precisam vencer monstros invisíveis com movimentos de coragem." Lara arregalou os olhos, fascinada. Bento, curioso, inclinou-se para a frente em sua cadeira.
Marta então começou a guiá-los em pequenos exercícios, incentivando-os a mover os pés, mesmo que minimamente. Transformava cada esforço em uma vitória épica. Conseguiram derrotar um dragão com esse chute, dizia, animada. As crianças riam, sentindo-se heróis. No começo, os movimentos eram quase imperceptíveis. Um dedo que se mexia, um pé que respondia com lentidão, um esforço tímido. Mas Marta comemorava cada conquista como se fosse a mais importante do mundo. Lara, empolgada, tentou erguer o pé direito e conseguiu movimentá-lo alguns centímetros. Bentu, inspirado pela irmã, forçou o joelho a se dobrar levemente. Para eles eram apenas gestos pequenos, mas para Marta eram sinais de que algo extraordinário estava acontecendo. Augusto, que chegara mais cedo naquele dia, observava escondido atrás da porta entreaberta. Lágrimas brotavam em seus olhos, pois pela primeira vez via a esperança real de que seus filhos poderiam avançar além das limitações que todos diziam ser permanentes. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Caminhava de um lado para o outro em seu escritório, lembrando das palavras dos médicos que sempre afirmaram que Bento e Lara dificilmente conseguiriam andar. Mas Marta, sem formação aparente, havia conseguido algo que especialistas renomados não alcançaram: despertar neles o desejo de lutar. Mais do que exercícios, ela havia dado significado ao esforço. As crianças não moviam os pés porque alguém mandava. Moviam porque acreditavam estar derrotando monstros, vencendo desafios, conquistando o impossível. Augusto sabia que havia algo de especial em Marta, e no fundo de seu coração começou a sentir que aquela mulher simples talvez tivesse vindo para transformar não apenas a vida de seus filhos, mas a sua também. Certa manhã, enquanto Marta organizava o quarto das crianças, uma pasta caiu de dentro de sua bolsa. Augusto, que passava pelo corredor, viu alguns papéis se espalharem pelo chão. Ajoelhou-se para ajudar a recolher, e por um instante ficou em choque. Entre contas de água e papéis amarelados, havia um diploma antigo. Bacharelado em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Paulo. Augusto levantou os olhos para Marta, atônito. Você é terapeuta ocupacional? Marta ficou paralisada, sem saber o que dizer. Por um instante, o silêncio foi pesado. Então ela suspirou fundo e confessou: Fui, Sr. Ferraz, mas a vida me obrigou a deixar tudo para trás. Marta contou sua história. Quando era jovem, sonhava em ajudar crianças com limitações físicas. Formou-se com esforço, estudando à noite enquanto trabalhava como garçonete. Chegou a atuar em clínicas comunitárias, mas seu marido a abandonou pouco depois do nascimento do segundo filho, deixando-a com dívidas enormes. Para sustentar a família, precisou aceitar qualquer emprego que pagasse rápido, deixando a profissão de lado. Passei anos limpando escritórios, casas, hospitais. Nunca mais voltei a exercer oficialmente o que aprendi. Mas nunca deixei de usar esse conhecimento quando encontrava crianças como Bento e Lara, disse com lágrimas nos olhos. Augusto ficou em silêncio, impactado com a revelação. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Augusto chamou Marta para uma conversa séria na sala de estar. Você enganou a agência, enganou a mim, mas devolveu vida aos meus filhos como ninguém. Eu não sei se devo estar irritado ou agradecido. Marta baixou os olhos envergonhada. Nunca quis enganar, Sr. Ferraz. Só precisava de trabalho, não importa qual. Mas quando vi a dor de Bento e Lara, não consegui ficar de braços cruzados. Augusto a encarou por alguns segundos e depois, surpreendendo a si mesmo, sorriu. Então não fique mais escondida. A partir de hoje, não é apenas minha empregada. Quero que seja oficialmente a guia deles. Porque se há alguém capaz de fazê-los caminhar de novo, é você. A partir do momento em que a verdade sobre Marta veio à tona,
Tudo mudou na mansão Ferraz. Augusto, antes resistente e desconfiado, passou a confiar plenamente nela. Deu-lhe liberdade para criar uma rotina diferente com Bento e Lara. Marta começou a transformar cada exercício em um jogo. Caminhadas imaginárias por florestas encantadas, corridas contra monstros invisíveis e até danças de super-heróis em que cada movimento valia uma vitória. Os gêmeos, antes apáticos, agora pediam por mais. O som de suas risadas ecoava pelos corredores da casa, misturado ao esforço de pequenos movimentos, que dia após dia ganhavam força. No início, eram apenas avanços sutis. Bento conseguia mover o tornozelo por alguns segundos antes de cansar. Lara, com mais determinação, já tentava apoiar as mãos nos braços da cadeira para erguer o corpo. Marta celebrava cada gesto como uma conquista extraordinária. Vocês são guerreiros, cada centímetro é uma batalha vencida, dizia batendo palmas. Augusto, que acompanhava discretamente as sessões, mal acreditava no que via. Os médicos sempre lhe disseram que o máximo que poderia esperar era manter a força muscular dos filhos. Mas Marta estava provando que esperança não se mede em diagnósticos, e sim em vontade de viver. Em uma tarde chuvosa, Lara conseguiu ficar de pé por alguns segundos, apoiada no sofá, com Marta segurando firme suas mãos. Bento, animado com a conquista da irmã, também tentou se levantar, mesmo que tremendo e inseguro. Augusto, que assistia da porta, não conteve as lágrimas. Por meses vira seus filhos presos às cadeiras, como se fossem parte delas. Agora, diante de seus olhos, via que havia uma chance real de que pudessem se levantar. O coração de Augusto se encheu de gratidão, e pela primeira vez desde a morte de Helena, ele sentiu que talvez a vida ainda pudesse lhe devolver um pouco de alegria. Marta decidiu que era hora de um desafio maior. Preparou a sala de estar com almofadas no chão, fitas coloridas nas paredes e músicas suaves tocando ao fundo. Chamou Augusto para assistir, pois sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Bento e Lara estavam animados, ainda que inseguros. Marta se ajoelhou diante deles e disse: "Hoje não vamos enfrentar dragões nem atravessar florestas. Hoje vamos enfrentar o maior desafio de todos: acreditar em vocês mesmos." As crianças se olharam com cumplicidade. Era como se soubessem que aquele seria um dia especial. Primeiro foi Lara. Marta segurou suas mãos com firmeza e a ajudou a se erguer. Os pés da menina tremiam, o corpo vacilava, mas os olhos brilhavam com determinação. Passo a passo, com Marta ao lado, Lara avançou 2 passos até cair suavemente sobre uma almofada. A sala explodiu em aplausos. Bento, que observava atentamente, disse com voz firme: "Agora é minha vez." Ele tentou se erguer com Marta apoiando suas costas. Foi difícil, o corpo resistia, mas a vontade era maior. E, para surpresa de todos, Bento conseguiu dar um passo, depois outro, até alcançar os braços abertos de Augusto, que o esperava de joelhos, chorando de emoção. A cena foi tão intensa que o tempo pareceu parar. Augusto abraçou os 2 filhos, que choravam e riam ao mesmo tempo. "Vocês conseguiram, meus guerreiros", repetia com a voz embargada. Marta, emocionada, afastou-se discretamente, como quem não queria roubar o momento da família. Mas Augusto a chamou. "Marta, venha aqui. Você faz parte disso. Sem você, nada teria sido possível." Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu valorizada não apenas como trabalhadora, mas como pessoa, como guia, como alguém cujo amor e dedicação haviam mudado um destino que parecia já escrito. Naquela noite, a mansão já não parecia a mesma. O silêncio pesado fora substituído por conversas, risadas e até planos para o futuro. Augusto reuniu todos à mesa de jantar.
algo que não acontecia desde a morte de Helena. Ele olhou para Marta com gratidão e disse: passei meses contratando os melhores profissionais, gastando fortunas em terapias e nada funcionou. Mas você, com seu coração, devolveu vida aos meus filhos. Quero que saiba que, a partir de hoje, não é apenas nossa empregada, é parte da nossa família. Bento e Lara sorriram e, quase em coro, completaram: nossa segunda mãe. Marta chorou em silêncio. Nunca havia esperado tanto reconhecimento. Sua vida sempre fora de sacrifícios, de noites em claro, de lutas invisíveis. Agora, via que todas as dificuldades a haviam preparado para aquele momento. Augusto propôs algo mais. Queria financiar para que Marta pudesse voltar oficialmente à sua profissão, abrindo uma clínica de reabilitação dentro de sua rede de empresas, com seu nome estampado. Marta hesitou, mas Bento e Lara seguraram suas mãos e disseram: queremos que você ajude outras crianças, como nos ajudou. Foi o incentivo que ela precisava. Aceitou, com o coração cheio de esperança. Meses depois, Bento e Lara já caminhavam com apoio, e cada passo era celebrado como um milagre. A clínica dirigida por Marta se tornou referência em toda a cidade de São Paulo, atendendo crianças de famílias ricas e pobres, sem distinção. Augusto mudou sua forma de ver o mundo. Percebeu que riqueza não estava no número de lojas que possuía, mas no sorriso dos filhos e no amor que agora preenchia sua casa. Marta, antes invisível, havia se tornado luz, e cada vez que os gêmeos davam um novo passo, repetiam uma frase que ficou marcada para sempre: conseguimos porque alguém acreditou em nós. E agora eu quero saber de você. Já viu alguma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.